Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Boa aula a todos. Hoje a gente vai ter a apresentação da Gisele sobre a tuberculose, né, a sensibilização do profissional de saúde e a adesão ao tratamento da tuberculose. Tá certo? Com a Gisele, que é enfermeira, ela é estadual, só que ela atua no Hospital Universitário Júlio Miller. Tá? Então, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos, boa aula. Fique à vontade. Boa tarde para vocês. Então, como o Ronildo já colocou, meu nome é Gisele, eu sou enfermeira, trabalho hoje no Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital Júlio Miller. Nós vamos aqui hoje tentar colocar para vocês algumas questões pertinentes à adesão, à sensibilização do profissional e à adesão do paciente ao tratamento da tuberculose. Só para a gente dar uma abordagem tão inicial com relação à tuberculose. A tuberculose ela é uma doença que ela é contagiosa, né, vamos dizer assim, e que a gente pega essa doença através de gotículas de saliva, quando se tosse, espirra, aquele paciente que tem o bacilo dentro do seu organismo. Então, não são todos os casos que vão transmitir essa doença. O Mycobacteria tuberculose, ele se propaga pelo ar e ele vai contaminar as pessoas que estão mais próximos do paciente, daqueles que convivem com o paciente dentro de casa ou no trabalho. É uma relação de compartilhar o mesmo ambiente. Nós também temos que lembrar que na tuberculose, 1/3 da população mundial, ela já teve o contato com o bacilo, porém ela não desencadeou o processo da doença tuberculose. Porque as pessoas não adoecem por conta de seu sistema de imunidade, porque eles não têm a predisposição para desencadear esse processo de doença. Então, a tuberculose, mesmo já sendo uma doença antiga, de muitas e muitas décadas, ela continua sendo, até hoje, uma grande preocupação em questão de saúde pública, tanto no Brasil como no mundo. Então, não é uma doença nova, não é uma doença que apareceu. Então, como a gente estava falando, a questão da tuberculose, ela é uma doença que ainda hoje ela é um grande problema para a saúde pública, tanto no Brasil quanto no mundo. Porque nós não conseguimos, muitas vezes, efetivar esses tratamentos. Nós não descobrimos a tempo não fazemos a tempo esse diagnóstico mais precoce. Às vezes o paciente não consegue efetivar, completar esse tratamento da tuberculose, o que vai causando maior problema ainda. Nós temos aqui a questão do programa de controle da tuberculose. Então, no Brasil, esse manual de recomendação para o controle da tuberculose, é ele que dita todas as regras, é ele que dita todas as formas de tratamento, as intercorrências, tudo que se trata com relação à tuberculose está dentro desse manual. Então, esse manual, ele tem que ser olhado, ele tem que ser, buscar dúvidas, sempre em cima desse manual. E outra coisa que é importante da gente dizer é que no manual, o que o Ministério ele preconiza é a questão da erradicação da doença. Como é que nós vamos erradicar essa doença? Como é que erradica a tuberculose? Nós precisamos descobrir essas pessoas doentes, os casos bacilíferos, o mais precocemente possível. Então, quer dizer, faz o diagnóstico da tuberculose e trata esse doente no período oportuno, que são os 180 dias de tratamento. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar auxiliando para que esses casos de tuberculose e que a doença seja erradicada no nosso país e que deixe de ser um problema de saúde pública. Porém, não é bem isso que vem acontecendo, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo. Nós sabemos que quando o paciente ele procura o serviço de saúde, para ele ser atendido dentro desse serviço, ele precisa ter pessoas, por exemplo, inseridas nesse serviço, que tenham o conhecimento necessário
para que possa recebê-lo e orientá-lo a respeito dessa doença. Lembrando sempre que, mesmo que a pessoa que procure o nosso serviço, ela seja um profissional da área, ou seja uma pessoa com esclarecimento maior, para nós do serviço, não importa isso. Nós precisamos lembrar que sempre o nosso papel dentro do serviço é esclarecer esse paciente, explicar para esse paciente o que se passa com ele, o que está acontecendo no organismo dele, qual que é a forma de tratamento, como que é o tempo, como eu posso tomar essa medicação. Então, nós temos essa obrigação. Lembrando que nós todos estamos inseridos no setor da saúde, assim como em outro lugar qualquer, seja na nossa família, seja no ambiente social, ninguém está localizado, né, está situado nesses lugares de uma forma dispensável. Então, todo mundo tem um porquê de estar presente naquele ambiente. Então, nós, na área da saúde, que vamos atender esses pacientes, nós precisamos ter a clareza de que nós precisamos atender da melhor forma. O nosso serviço, ele não pode ser um serviço que vai atender, vamos dizer assim, de qualquer jeito, né? Então, nós não estamos ali simplesmente para ter mais um paciente, e esse mais um paciente vai fazer parte da minha estatística e ele vai representar aquele número que eu preciso para estar agradando a Secretaria de Saúde, porque eu preciso encontrar casos de doenças. Então, nós precisamos entender que cada pessoa que procura o nosso serviço é uma pessoa individualizada, que tem as suas necessidades e ele precisa ser atendido. Nosso atendimento, ele deve ser o melhor possível. Ele não pode ser feito de qualquer forma. Então, a adesão dos pacientes com tuberculose à terapêutica oferecida, né, que é o tratamento que a gente tem, e que é longo, né, se a gente for pensar que são 6 meses tratando, e ele acaba ficando um paciente crônico para nós no serviço, né, que são 6 meses de acompanhamento. Então, a não adesão desse paciente é o que mais tem obstruído essa possibilidade da erradicação da doença. Porque uma vez que o paciente não adere a esse tratamento, eu posso ter planejado, o Ministério planejou, a Secretaria do Estado planejou, todo mundo planejou metas, um monte de coisas, porém, se eu, que estou na atenção básica, na atenção à saúde, na atenção primária, eu não fizer esse atendimento da melhor maneira, nenhuma dessas metas que o Ministério preconiza, que a Secretaria preconiza, vai ter efeito, não vai adiantar. Então, cabe a nós que estamos no atendimento, nós, paciente, então precisa que esse atendimento seja o melhor possível. Porque não vai ter meta que alcance se nós deixarmos de fazer o nosso papel, tá certo? Eu já trabalhei muitos anos na rede básica, no atendimento, atenção primária, e hoje eu estou no ambulatório, né, há 20 anos no ambulatório do Júlio Miller, que agora estou dentro do núcleo, mas atendi muito paciente portador, né, com a doença tuberculose, assim como rancenias e outros agravos. Então, cada um que procura o nosso serviço, ele é uma pessoa individual, ele é um ser único, e eu não posso tratar todo mundo como se fosse todo mundo igual, porque as necessidades são outras, né? Mas, com certeza, atrelado a questão da adesão, nós temos a questão do acolhimento. Então, esse acolhimento, ele precisa também, porque nós, no serviço, temos, às vezes, um hábito de achar que a gente pode fazer de qualquer jeito. Pode fazer de qualquer forma, pode atender de qualquer jeito, e isso é um equívoco, né? Um erro muito grande. Cada pessoa que chega ao nosso serviço para ser atendido é uma oportunidade que eu tenho, porque eu tenho conhecimento a respeito do assunto, nem que ele seja um pouco, tá certo? Eu tendo esse conhecimento, a minha obrigação perante esse paciente é de atender, de esclarecer, de fazer a explicação e acolher, deixando com que ele se sinta acolhido no meu serviço de saúde.
Se eu tratar dele simplesmente como mais uma pessoa, provavelmente essa adesão vai ser mais dificultada. Então, o que vem a ser esse acolhimento? Esse acolhimento é o atendimento humanizado que acontece durante um funcionamento da unidade. Então, todos na unidade, eles têm essa obrigação, vamos dizer, de acolher esse paciente e ouvir as necessidades desse paciente e tentar, de uma forma efetiva, a gente resolver esse problema do paciente, tentar resolver da melhor forma possível. A gente vê muito que, embora os profissionais passem por treinamentos, passem por, sei lá, um monte de treinamento que às vezes é feito na rede, na secretaria, seja como for, e muitas vezes eles continuam ainda no papel de encaminhar. Então, encaminha paciente. Eu tenho dúvida, eu encaminho. Então, a gente precisa voltar a falar da questão do manual. No manual, ele mostra muito das atitudes, das ações, vamos dizer assim, da conduta que nós temos que ter. Logicamente que nós vamos ter casos que vão ter que ser encaminhados realmente. Mas o paciente volta para a nossa unidade e ele continua sendo atendido pelo nosso setor, tá certo? Pela nossa área de abrangência. Afinal, quando se define uma área de abrangência, nós precisamos lembrar que essa área de abrangência, a responsabilidade da questão da saúde dessa área é do serviço, desse serviço de saúde que está ali localizado, está ali instalado. Então, quem que vai ser acolhido nesse nosso serviço? Qualquer indivíduo que busque junto aos nossos serviços o atendimento. Então, seja ele para imunização, seja ele para consulta, para medicação, não importa. Qualquer que seja a necessidade que ele tem, que ele vai buscar a unidade, é ele que vai ser acolhido. E o que seria, então, por quem que a gente vai ser acolhido, né? Que fala ali nesse slide aqui do lado. É que esse atendimento, ele pode ser feito por qualquer pessoa da unidade. Desde a pessoa que trabalha como porteiro da nossa unidade, segurança da nossa unidade. Essa pessoa, ela precisa ter conhecimento do que acontece na nossa unidade, quais são os atendimentos, quais são os horários. Ele tem que ter esse conhecimento, e não simplesmente encaminhar para o próximo para que tenha esclarecimento lá adiante. Então, se o paciente precisa de alguma orientação com relação à imunização, ele vai ser encaminhado para a sala de imunização. Se é uma consulta, da mesma forma, como vai ser a questão do aprazamento, e assim por diante. Então, todos nós que trabalhamos naquela unidade temos a obrigação de conhecer o que se passa com relação ao nosso serviço, certo? Bom, nós temos que lembrar também que quando um paciente ele inicia o acompanhamento na nossa unidade, nós precisamos lembrar que ele vai ser acompanhado pela nossa unidade, pelos profissionais da nossa unidade. Então, se eu tenho um médico na minha unidade, ou um enfermeiro que teve o treinamento para poder fazer esse tipo de atendimento, no caso de pacientes com tuberculose, esses profissionais têm que fazer esse atendimento, tá certo? Nós não podemos nos negar. A gente sabe, por exemplo, que existe todo um trabalho com relação à questão de cuidados que se tem que ter com relação a esse paciente, de a gente não ficar doente também. Porém, esses cuidados, eles precisam ser acompanhados por toda a unidade. Então, aqui, a gente precisa ver, por exemplo, que nós estamos ali dentro do serviço e qual é a chance, qual é a possibilidade de nós adquirirmos a doença por conta daquele atendimento. Então, eu não posso ter receio de adoecer em virtude desse atendimento que eu vou prestar a essa pessoa, tá certo? E isso tudo está dentro do manual, volto a falar. Lá no manual do controle da tuberculose, do programa, tem tudo isso informando para vocês, tá? Então, lembrando que quando ele chegar na minha unidade, sou eu que preciso acompanhar.
certo? Às vezes vai acontecer que o paciente está acamado, ele não pode vir à unidade, então a unidade vai precisar prestar esse atendimento dentro da própria residência. A gente tem que lembrar a questão de a casa arejada, ambiente arejado, dentro dos serviços, por exemplo, de saúde, ter o ambiente mais adequado possível, porque ele precisa correr menos risco do adoecimento, né? Mas ele não pode deixar de atender esse paciente, certo? Foi realizado um estudo lá no interior de São Paulo, em Campinas, e eles entrevistaram vários profissionais e pacientes com relação à tuberculose, pacientes portadores da doença da tuberculose. E também falaram a respeito com os funcionários, né, com as pessoas dentro dos serviços, profissionais. Então, quando eu estava preparando para vir aqui hoje, eu vi que tudo aquilo que eles colocaram, ele não tinha nada de novo, que tudo aquilo também era muito pertinente a todos nós. Então, o que é que o paciente, quando o paciente procura nosso serviço, eu vou simplesmente preencher ficha, notificar, entregar remédio? Não, não. Eu preciso aproximar esse paciente, acalentar esse paciente, cuidar desse paciente como se ele fosse uma pessoa da minha família. Eu penso dessa forma. Porque se eu não fizer esse trabalho, eu dificilmente vou conseguir que ele responda favoravelmente a esse tratamento. Então, na percepção dos pacientes, o que representa para eles estar com a tuberculose, tá certo? Então, o que é? Saber estar com a tuberculose, ele é horrível, é ameaçador, gera sentimentos de culpa, mudança de hábito no cotidiano. Isso tudo, eu tenho certeza que os pacientes de vocês já falaram para vocês. Certeza. Por quê? Porque o paciente chega na nossa unidade, ele acha horroroso ter essa doença. Porque a primeira coisa que ele vem, meu Deus do céu, passei essa doença para todo mundo. Todo mundo vai pegar a doença de mim. Meus filhos, meus netos, minha mulher, meu marido, viram a cabeça da pessoa, fica muito descontrolada. A pessoa perde a noção do controle sobre a questão do entendimento. E isso acontece tanto com pessoas esclarecidas quanto os menos esclarecidos. A gente não pode se iludir que só porque a pessoa tem um esclarecimento, vamos dizer assim, nós tratamos de profissional médico, de enfermeiro, não é porque ele sabe a respeito da doença que quando ele é cometido por ela, ele vai tratar aquilo de forma muito natural. Não é verdade. Vem esse pânico também, vem esse desespero também, do que aquilo representa, tipo, essa doença traiçoeira, ela vai me matar devagarzinho, dia a dia eu vou estar morrendo, eu tenho um monte de coisa que eu estou sentindo, eu tenho febre, eu tenho tosse, eu tenho dor no peito, eu tenho cansaço, aí comecei a tomar o remédio, aí começou com náusea, ânsia de vômito, comecei a passar mal. Então, a gente precisa entender que mesmo diante de pessoas esclarecidas, nós temos esse tipo de reação no paciente. Lembrando que quando ele adentra do nosso serviço, ele passa a ser um paciente, ele já não é mais médico, ele não é mais enfermeiro, ele não é mais nada, tá certo? Outra coisa que é também interessante é a relação ao isolamento. Quantas vezes eu tive a oportunidade de ouvir dos próprios pacientes a questão de que agora, como é que eu vou chegar na minha casa e falar isso para minha família? Os meus filhos não vão levar mais meus netos em casa. Os meus filhos não vão mais me visitar, porque vão tudo morrer de medo de pegar a doença. E essa é uma realidade. Isso não é uma invenção, certo? Porque ninguém, mesmo quando você fica assim, achando que está acontecendo na casa dos outros, está tudo certo. Agora, quando acontece na sua casa, aí a conversa muda. Porque você perde a noção do certo e do errado e parte por um princípio do isolamento mesmo, de não querer estar junto, de não querer frequentar a mesma casa, o mesmo ambiente, certo? Outra coisa é com relação ao como a paciente da tuberculose,
como ele tem emagrecimento, a fraqueza, às vezes ele assemelha isso, esse emagrecimento que às vezes fala, perdi 15 quilos, e a pessoa fala que perdeu isso, outro vai falar para ele, está com AIDS, cara, isso aí não é tuberculose, isso é AIDS. E aí, tudo isso vira uma confusão na cabeça do indivíduo. Outra coisa é que a questão também de que a pessoa, muitas vezes, ela desconhece o que veio a ser a tuberculose. Embora, quando a gente faz palestras ou a gente vai iniciar esse acolhimento com o paciente, a gente procura saber, né? O que o senhor sabe a respeito da doença. Alguns sabem muito pouco, outros não sabem nada. Então, nós do serviço, é mais uma da nossa função, que é esse esclarecimento. O paciente diante de mim, eu vou dizer para ele como vai ser o tratamento, o que pode acontecer, como que ele vai ser assistido. Então, isso tudo ele precisa saber. E essa é a obrigação nossa do serviço desse esclarecimento, certo? Com relação à percepção dos profissionais de saúde, a gente percebe que, para nós aqui também do Mato Grosso, isso é de Campinas, mas para nós do Mato Grosso, muita gente também pensa isso que está escrito aqui nesse slide, né? Que é o doente ele vai se sentir discriminado. Eu estou achando que o paciente se sente rejeitado, impotente, triste, porque ele tem medo de contaminar os outros. Isso é a fala do profissional da saúde, tá certo? O doente se auto-exclui da convivência social, tipo, ele vai ter um quartinho lá no fundo de casa, é para lá que ele vai, no quartinho lá no fundo. Aí, não contente de ir lá para o quartinho, aí na hora de preparar alimento, a comida da casa, a comida dele vai ser separada num prato diferenciado, num talher diferenciado, e aí a gente vê que muitas dessas coisas acontecem, e sinceramente, se nós formos pensar e nos colocarmos no lugar dessas pessoas, a gente não vai gostar disso. Então, eu acredito que todas as vezes que eu tentar prestar esse atendimento a um paciente, eu preciso me colocar no lugar dele. Se eu não me colocar no lugar desse paciente, imaginar o que eu sentiria quando alguém me dissesse que eu estou com tuberculose, eu acho que fica muito difícil, senão a gente vai considerar só sendo mais um, né? A gente teria um número a mais na nossa estatística. E não é isso. E esse tipo de atendimento, onde as coisas só estão em cima de papel e de entrega de medicação, como se fosse a nossa única obrigação, é isso que dificulta muito o nosso trabalho na questão da adesão desse paciente. Porque ninguém quer ficar doente, ninguém pediu para ficar doente, certo? Então, nós precisamos considerar que esse paciente, eles têm medo mesmo, né? Medo de ter aquele agravo, medo de estar contaminando as pessoas. E a gente precisa lembrar que nós, na verdade, não precisamos ter medo do doente, né? Quem precisa ser evitado, na verdade, é o bacilo, né? E não quem está doente. Então, nós precisamos evitar o bacilo e não a pessoa doente. Então, precisamos ter uma conduta melhor, uma conduta mais adequada para poder trabalhar com esse paciente, né? Cuidar desse paciente. Então, aqui desse outro slide, nós temos a questão da adesão ao tratamento. Lembrando do acolhimento, do esclarecimento, das explicações todas pertinentes. Aí vem a questão da adesão dele ao tratamento. O paciente, por exemplo, ele deveria, né? Ele ter conhecimento sobre a doença, a questão do amor próprio, a questão da autoestima, um reconhecimento, a responsabilidade com a vida. Tipo assim, quando você fala para o paciente que ele está doente, e eu falo assim para ele, mas o senhor vai ter que vir todos os dias aqui na minha unidade para pegar seu remédio, tomar a sua medicação. Como assim? A senhora me dá o remédio que eu tomo em casa. A senhora acha que eu não sei, que eu não quero me tratar, que eu não quero ficar curado? A maioria fala isso, gente. E é isso que vocês também têm na sua unidade. E, na verdade, não é que eu venha... Eu falo para eles assim que não é que eu não acredito neles, né? Mas eu acredito naquilo que eu estou vendo. Então, a minha consciência pede
que eu entregue essa medicação para ele e que ele tome essa medicação na minha frente e que eu possa ter esse trabalho, assim, que vai ser melhor para mim, vai ser melhor para ele, minha consciência vai estar mais tranquila, que eu quero que ele tenha vontade de se curar. Eu acredito que ele queira se curar, não vou colocar em dúvida isso, né? Lógico que ele vai querer morrer, mas eu preciso deixar claro para ele que vai ficar mais favorável para esse tratamento e chegar a 100%, a chegar à cura e completar os 180 dias, ele comparecendo, ele estando mais próximo. E à medida que a gente vai percebendo e vai tendo essa relação de confiança, né, com o paciente, a gente vai soltando e liberando um pouco mais, né? Como até preconiza também a questão do TDO, que é uma das atividades com relação à atenção, né, à saúde, atenção primária, e que é um mecanismo que seria para todo mundo mais adequado para se realizar. Então, aqui também diz que a respeito do... Quem mais que vai aderir a isso? Porque assim, quando eu digo para o paciente, você vai precisar vir na minha unidade todos os dias tomar o remédio. Aí ele vai dizer para você, não, eu posso vir agora, nos 15 dias, tal, que eu estou com atestado. E depois, como vai fazer com o meu trabalho? Né? Então, as pessoas desempregadas ou aqueles que eles estão mais voltados a esse comparecimento, vamos dizer assim, porque eles acreditam que ali vai ser melhor para eles. Né? Quando a gente tem o morador de rua, só que o morador de rua é uma outra problemática, né, que nós também temos que enfrentar dentro da nossa unidade, porque facilita para nós, né, que a questão do atendimento, que ele esteja o mais próximo possível da nossa unidade, que esteja o mais próximo possível dos nossos olhos. A equipe da unidade estar sempre em contato com esse paciente e, às vezes, é que, sinceramente, quando o paciente está em tratamento da tuberculose, e ele, vamos imaginar que ele começa a faltar nessas tomadas diárias. Como que a gente vai fazer, né, com relação a isso? Às vezes a gente precisa pensar na questão de, vamos dizer assim, não seria uma terceirização do nosso trabalho, mas assim, contar com a ajuda de mais algum parceiro. Pode ser com relação a quem trabalha junto, questão da família. Então, nós precisamos disponibilizar para ele horários diferenciados. Nós precisamos dizer para ele que a vaciloscopia, ele vai ter acesso a essa vaciloscopia mensal, ele tem acesso a raio-x e acesso à consulta, a questão da intolerância. Se a unidade não damos conta de resolver, nós vamos encaminhar para a unidade que vai fazer esse atendimento, que no caso é atenção secundária. Então, nós precisamos ter esse entendimento com ele para que ele sinta que mesmo ele doente, ele vai ter todo o respaldo na hora que ele precisar da equipe daquela unidade. Muito bem. Outra coisa também que a gente precisa lembrar é que muita gente, por medo ou desinformação mesmo, né, eles isolam o paciente. E essa muita gente que eu falo, a maioria delas está inserida dentro da casa, dentro da residência. Então, pessoas da sua própria família que rejeitam esse paciente e ele fica no estado realmente de solidão, porque ele não vê ânimo, né, para continuar esse acompanhamento. E a gente precisa quebrar isso tudo aí, essa situação que muitas vezes é delicada, para poder alcançar a cura desse tratamento, né? Outras pessoas, por exemplo, eles nem tocam, nem falam na palavra, né? Assim como tem gente que não fala a palavra do câncer, não fala da AIDS, e tem gente também que não fala da tuberculose. Eles falam só assim, aquele negócio, aquela doença, né? E eles não falam do nome verdadeiramente daquela patologia. E tem outra questão também, que está reportando aqui, que fala a respeito da não aceitação do diagnóstico. Isso é muito difícil para a gente lidar com esse paciente, porque é uma questão emocional, né? A pessoa, ela não aceita esse diagnóstico e ela se coloca contrário a esse tratamento,
porque ela acredita que ela não tem nada, isso alguém inventou esse problema para ela. Ainda mais quando nós temos a tuberculose, que não é bacilífero, que não está localizado no pulmão, fica mais difícil para entender ainda. Tipo assim, ó, eu não tenho tosse, eu não tenho catarro, eu não tenho emagrecimento, e aí eu tô com tuberculose, esse homem tá louco, né? Mas é que como que a gente vai convencer essa pessoa de que ele está com uma tuberculose pleural, que ele está com uma tuberculose ganglionar? Nós precisamos estar muito firme naquilo, no nosso conhecimento para poder convencer essa pessoa, né? Precisa convencer essa pessoa que ela está com a doença e que vai ser curado. E que tudo vai depender deles e de nós, tá certo? Não é só do paciente. Depende de nós também, da maneira como nós vamos estar recebendo esse doente e da maneira como nós vamos tratar esse paciente na nossa unidade, no nosso serviço. Com relação à medicação, a gente sabe também, gente, vou falar de novo, está lá no manual. Eu, por exemplo, já recebi lá no nosso serviço de referência pacientes tomando pirazinamida há 4 meses. Jesus amado, da onde tiraram essa ideia, né? Da onde que tirou essa ideia? Lá no manual, não fala isso. Então, eu participei de um treinamento em 1900 e sei lá quanto, e hoje eu vou atender um paciente e eu não lembro mais como que é essa história, de quanto tempo que é o medicamento, quantos anos que eu vou ter que dar para ele. Eu não lembro. Então, é obrigação nossa buscar informação. Todo mundo hoje tem acesso à internet, todo mundo tem acesso a esse manual, de forma que não justifica alguns erros mais que acontecem na questão desses atendimentos. A pessoa precisa, o profissional, ele precisa procurar essa informação. Qual é o tempo que eu vou estar utilizando essa medicação? RHZE. O que é? Rifampicina, isoniazida, pirizinamida e tal. Quanto tempo eu vou dar essa medicação para esse paciente? Depois, quantos comprimidos eu tenho que dar para esse paciente? Gente, está tudo no manual. Está tudo escrito ali dentro. Então, não justifica esses erros mais. Antigamente, você não tinha acesso, você não tinha essa informação, era tudo muito mais demorado, né? Lá no meu tempo, lá atrás. Mas, assim, a gente percebe que hoje já não dá mais para acontecer certos equívocos, certos enganos, entendeu? Não dá, certos erros. Então, a medicação está ali, o paciente precisa saber que remédio é esse, o que esses medicamentos podem me ocasionar, quantos comprimidos eu vou ter que tomar, que hora que eu vou ter que tomar, tá certo? Porque senão eu não vou ter sucesso com esse tratamento. Eu vou pegar esse remédio, vou estar jogando no esgoto, não vai adiantar nada. Porque se eu pego esse paciente que é bacilífero, inicio o tratamento dele, e eu já faço essa baciloscopia, vamos dizer assim, já mato grande parte desses bacilos, e essa baciloscopia já está negativa no segundo mês, ou no primeiro mês, o que acontece? Eu estou interrompendo essa cadeia de transmissão, que é o que a gente mais quer no serviço de saúde, é o que nós queremos, certo? Quando a gente fala na relação de medicamentos, como que esses medicamentos devem ser administrados? Também consta das informações que esse medicamento ele deve ser administrado preferencialmente em jejum, certo? 1 hora antes ou 2 horas após o café da manhã. Numa única tomada, tá certo? Então, o que acontece? Quando isso aí é o que a gente coloca de uma forma geral. De uma forma geral, deve ser dessa maneira a tomada da medicação. Porém, existe casos e casos. Quando eu admito esse paciente na minha unidade, quando eu recebo esse paciente na minha unidade, eu tenho que informar para ele o que pode acontecer com relação a esses medicamentos e simplesmente ele vai trazer essa informação para mim caso aconteça. Nossa, eu não estou conseguindo tomar o remédio, eu estou vomitando tudo, eu tomo remédio e vomito. Não está tomando. Se ele está tomando a medicação e está vomitando, então não está tomando nada. Então, quando eu trago isso mais para perto de mim, eu tenho eu crio esse vínculo, né, de acolhimento, esse vínculo entre o profissional e o paciente. Então, essa forma de administrar a medicação, onde eu vou até o paciente, ou o paciente vem até o serviço, ela vai facilitar para que a gente consiga realmente curar esses pacientes. Lembrando que
a Organização Mundial de Saúde, ela diz que até 5% de abandono é considerável. Porém, nós sabemos, por exemplo, que em 2017, aqui em Cuiabá, nós tivemos mais de 10% de abandono. E que até agora, esse ano, já temos mais de 9%. Então, a nossa realidade com relação ao tratamento, ao acompanhamento desses pacientes, não é nada satisfatória. Nada, de jeito nenhum é satisfatória. Certo? Por isso que há alguns anos atrás, eu não vou saber reportar agora a época exatamente, mas quando nós tivemos a possibilidade da implantação do tratamento diretamente supervisionado, a gente viu que era, na época, um atendimento diferente, que todo mundo teve uma certa resistência. Quem trabalhava naquela época se lembra disso, porque, infelizmente, nós que estamos no serviço, cada vez que vem um assunto novo, né, a gente entende assim, já vem mais função para nós. A verdade é essa que a gente pensa. Então, quando veio esse TDO, a equipe toda do serviço, ela se colocou meio resistente. Eu me lembro que eu estava, inclusive, no centro de saúde na Lixeira. E teve uma certa resistência por parte de toda a equipe, porque achou que demandaria mais trabalho. Mas quando a gente entendeu que esse demandar mais trabalho traria para nós uma satisfação maior, que era não ter abandono, porque quando eu não tenho abandono na minha área de abrangência, nos meus atendimentos, significa que eu trabalhei direitinho. Significa que eu acolhi, que eu trouxe essa pessoa para perto do serviço, que eu atendi as necessidades dele. E isso não é mais do que a minha obrigação. Eu não estou fazendo nenhum favor para o doente. Quando a gente entendeu isso na época, nós começamos a fazer o tratamento supervisionado. E realmente foi magnífico. Foi muito bom. E a gente tinha uma relação, era diferente mesmo. Como diz o trabalho que a gente mostrou, é uma relação diferente, de aconchego, de cumplicidade. Então, foi uma coisa que foi favorável. E melhor do que tudo, era a cura que o paciente tinha, que esse era o grande objetivo. Eu não estou inserida no serviço de saúde simplesmente para deixar transcorrer 30 dias no mês, receber meu salário, ir embora para casa e tchau. Não. Eu tenho a responsabilidade, junto com aquela população da qual eu faço parte, da qual eu estou inserida. É essa coisa do compromisso e da responsabilidade. E a equipe de saúde, principalmente a equipe de enfermagem, ela tem ainda maior importância nessa questão da adesão, porque ainda hoje, a questão na qualidade desse atendimento, a enfermagem, a equipe de enfermagem, ela presta esse acolhimento, ela presta essa orientação mais próxima do doente. Então, a essa equipe ainda cabe esse papel. E a gente não pode correr dessa função porque é nossa, né? Então, toda a equipe, eu, por exemplo, sou enfermeira, eu posso ter técnico de enfermagem colaborando, eu tenho agente comunitário, e cada um cumprindo o seu papel, mas todo mundo agindo em comum acordo para o benefício daquele paciente que eu estou atendendo. Aqui fala a respeito de efeitos colaterais, lembrando que o paciente precisa saber o que pode acontecer com ele na tomada das medicações. Se for problemas que os profissionais da unidade não conseguirem resolver, aí ele vai ser encaminhado para a unidade de referência. Então, a gente precisa lembrar que encaminhar para a equipe de referência quando eu não der conta de atender aquela demanda. Eu preciso procurar dar conta desse atendimento, de prestar conta dessa resolução desse problema. Se eu não for capaz de resolver, aí eu encaminho para a referência. Mas não dá para você encaminhar para a referência todos os casos que aparecem no seu setor com qualquer problema que venha venha prejudicar esse tratamento, certo? Bom, aqui nós temos também que o que vai favorecer para que a gente viabilize a adesão desse paciente. Além da questão, de acordo com a visão, né, dos pacientes, dos profissionais, depende da vontade do paciente de se curar. Então, ele por exemplo, tem gente que vai dizer assim para você, rapaz, eu preciso me tratar, preciso me curar logo, porque eu preciso voltar ao meu trabalho.
Aí vai ter outros que vai dizer assim para você, olha, eu não estou bem, tá? E ele não quer se curar também, né? Ele quer pegar uma beira nessa história aí e ficar um tempo mais afastado. Então, quando a gente vê, por exemplo, médico, às vezes, que dá um atestado de 3, 6 meses de afastamento, a gente sabe que não é uma necessidade, né? Mas a gente precisa compreender que é o procedimento do profissional e você aceita, mas muitas das vezes a pessoa sente vontade de voltar às suas atividades normais, sente vontade de estar inserido no seu trabalho, na sua casa, de uma maneira mais aconchegante, né? Nós também precisamos reconhecer, o paciente, ele reconhece sempre, porque paciente, gente, eles não são tontos, eles não são tolos. Quando a pessoa não tem boa vontade para atender, quando a pessoa não mostra vontade nesse atendimento, ele percebe isso. Eu digo sempre assim, que você precisa ter conhecimento da questão da doença, você precisa ter esse conhecimento, e esse conhecimento a gente adquire nos treinamentos. Mas mais do que tudo, a gente precisa ter boa vontade. A gente precisa ter dedicação, perceber e sentir que a obrigação nossa é atender melhor. Porque eu nunca ouvi falar na Secretaria de Saúde, ou seja lá onde for, que existe 2 tipos de salário para o profissional. Aquele que trabalha bem e aquele que trabalha mal. O que trabalha bem vai ganhar 10, o que trabalha mal vai ganhar 5. Não existe isso. Então, o salário ele é um só. E eu preciso me dedicar a ele. Não é a favor que eu estou fazendo para o doente. E muitas vezes o paciente acha que o profissional está fazendo favor para ele. E isso aí é uma situação que a gente acaba demonstrando para o paciente na hora que vai atender esse paciente. Então, para que a gente possa desenvolver esse trabalho, é a questão do envolvimento dos profissionais, pessoas que estejam dispostas a trabalhar, porque isso vai facilitar muito esse atendimento. Organização, às vezes, do nosso trabalho, porque eu me lembro que, na época de que eu trabalhava na rede, na atenção básica, muitas vezes a gente precisava modificar horário para que pudesse atender a necessidade de algum paciente. Então, um funcionário que chegaria mais cedo no serviço, porque o paciente precisa ir trabalhar. Então, ele chega num horário mais cedo, alguém chegava também. Isso é uma questão de decisão, de organização dessa política de recursos humanos. E, logicamente, quando a gente faz isso e tem uma justificativa, a Secretaria de Saúde também vai concordar com isso, não há dúvida, porque é melhor para o paciente que assim seja feito, né? Aqui. Então, todos esses trabalhos que estão aqui, tem a questão desse trabalho que foi realizado lá na atenção básica, né, que eu já falei para vocês, que está lá no interior de São Paulo. E eu gostaria de falar mais uma coisa para vocês, que atender paciente é muito simples, assim, porque se eu pego aquele manual, eu consigo digerir aquilo tudo e atender. Mas você pode conhecer todas as teorias, você pode dominar todas as técnicas, mas quando a gente toca uma alma, seja apenas outra alma humana. Então isso é você se colocar no lugar do outro. É você olhar para ele e sentir que poderia ser você, que poderia ser seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai. Então, isso faz a diferença. O paciente ele não pode ser mais um na nossa estatística. Ele precisa ser respeitado e ele precisa ser mais próximo do que eu posso ter para mim como atendimento de melhor forma possível. Então, eu não posso atender de qualquer jeito esse doente. Eu preciso acolher para que ele sinta a necessidade e a importância de estar cuidado. Obrigada a todos. Eu espero ter conseguido atingir o objetivo dessa aula. A gente está voltando para estar respondendo as perguntas, tá? Vamos lá. Primeira pergunta é da Secretaria de Vila Bela, né? Tem uma paciente que falta um mês para finalizar o tratamento, porém ele apresentou hepatite medicamentosa e o doutor suspendeu o tratamento e encaminhou para o Sermac. Deu entrada na fila no Sermac, 23/4/2018, e até agora não foi chamado.
Minha preocupação é que após um mês sem tomar o medicamento, ele deve recomeçar o tratamento. E aí, como posso resolver essa questão? Bom, eu não sei o nome da pessoa, né? Mas essa questão de intolerância do medicamento, ele precisa ser encaminhado para a rede de referência. A gente sabe, que não é nada bom, mas a gente sabe, a questão da regulação não é das melhores para nós aqui no nosso estado, né? Esse caso, por exemplo, que você colocou, Daniela, infelizmente, hoje é dia 23 de maio, e já passaram 30 dias esse paciente sem medicação. Então, esse paciente já vai ter que reiniciar esse tratamento da tuberculose, infelizmente. E eu gostaria de assumir um compromisso com vocês que estão me ouvindo, que é de passar o nosso telefone. Rony, você pode passar, escrever? Eu mesmo escrevo? O telefone lá do ambulatório? Hã? Eu posso escrever? Aqui, o telefone lá do ambulatório do Júlio Miller, eu gostaria, assim, nós temos um ambulatório do Júlio Miller, que é o ambulatório 3, que é de doença infecciosa, e nós temos o setor do núcleo de vigilância, que é onde eu fico. Então, particularmente, como eu vou estar passando esse telefone para vocês, eu vou passar esse do setor que eu trabalho, para casos que eu possa estar auxiliando vocês de alguma forma. Porque o paciente que está com a intolerância medicamentosa, esperar 30 dias para ser atendido, já acabou a chance dele de continuar esse tratamento. E é uma judiação. O paciente fez tratamento por 5 meses e por essa demora, ele vai ter que reiniciar esse tratamento. Então, o telefone lá do setor que eu trabalho, 7253, é esse. O telefone lá do meu setor, do núcleo de vigilância, tá? Núcleo de vigilância lá do hospital, é esse daí. E eu gostaria, pelo menos o tempo que eu estiver lá, né, pelo tempo que eu ainda permanecer, que eu gostaria de estar auxiliando vocês, nesse sentido, como eu já faço isso, o setor que eu trabalho, eu e os outros profissionais, Wagner, Morgana, Raíssa, a Wade, a gente sempre fez essa ponte, porque sabe das dificuldades. Eu já trabalhei na atenção básica, eu sei da dificuldade que vocês passam. Eu não estou dizendo nada que fosse uma coisa surreal e uma coisa que eu ouvi contar numa história lá na China. Não, eu conheço a realidade, eu sei como ela é. Então, esse paciente deveria ter sido encaminhado, deveria ter sido atendido antes, né? Infelizmente, é isso mesmo que você está colocando aí. Ele pode ser encaminhado para nós, só que eu gostaria que você entrasse em contato por esse telefone comigo amanhã. Eu chego no hospital às 6h30, mas eu estou lá na nossa sala em torno de 7 horas, que eu faço uns trabalhos lá no hospital. Então, você pode me ligar para mim nesse telefone, a gente conversar, eu pegar a agenda, marcar, aí quando está muito lotado, a gente pede para o médico, e assim vai. Mas nós precisamos ajudar essa pessoa, tá certo? Então, não me encaminha, você vai ligar para mim amanhã, tá certo? Porque você liga e eu, com certeza, eu vou estar te ajudando. Ok? Beijo, Dani. Ok, Gisele. Pessoal, eu não vou abrir a minha câmera agora, vou só abrir o microfone que está dando muita interferência no áudio da Gisele, tá? A próxima pergunta, Gisele, é do Bela Vista, né? Do PSF Bela Vista. Paciente com TB tem direito ao auxílio-doença? Ó, seguinte, essa questão do auxílio-doença, assim, eu não sou expert nesse assunto, porque geralmente quando a gente tem paciente com tuberculose, com AIDS, a gente encaminha para o serviço social, porque lá nós temos esse setor do serviço social que atende a demanda do hospital universitário. Mas eu sei que eles têm direito, não é uma aposentadoria, mas sim um auxílio que eles, eu não sei como é que é o nome, LOAS, acho que é uma coisa assim, que vai atender esse paciente enquanto ele estiver nesse período de tratamento. Mas eu gostaria, deixa eu ver quem que é, que procurasse orientação melhor do que essa que eu estou dando agora. Eu acredito que ele precisa de ter encaminhamento, um laudo do médico, um parecer do médico, dizendo qual é a patologia, o que ele está precisando atender, ele vai ter atendido tanto tempo e tal, para poder ser encaminhado para o INSS. Mas
eu acho que é um papel, se eu não estiver ficando maluca, tá? É um documento que chama LOAS. Então, você vai encaminhar ele com atestado, com esse papel preenchido para o INSS. Ok, Gisele. A próxima pergunta é da Wade Lane. Ela fez duas perguntas. A primeira, um paciente com BK positivo, após o início da medicação, quantos dias ele não transmite mais o bacilo? Não transmite mais o bacilo. Bom, o tratamento, quando a gente inicia o tratamento da tuberculose, com a medicação adequada, tomando o remédio todos os dias, em torno de 15 dias, de 2 a 3 semanas, a gente já não vai ter mais a transmissão da doença. É esse o período. Não dá para ser preciso 15 dias. Depende do índice bacilar. Então, mas o tratamento, ele é tão eficiente, o medicamento ele é tão eficiente que ele consegue matar a maior parte desses bacilos em torno de 15 a 20 dias. Ok, Gisele, Aí, pode falar. ela pergunta também a questão do atestado médico, né? Sim. Então, com relação ao atestado médico, foi aquilo que eu falei anteriormente, que esse afastamento, nós que estamos no serviço, a gente sabe que em 15 dias você já não está mais transmitindo. Então, o mais certo, vamos dizer, se a gente pode considerar o certo, seria em torno de 15 dias de atestado, que seria o necessário, o suficiente, vamos dizer assim, de 15 a 20 dias, o suficiente para a pessoa começar a tomar medicação, aquele que é bacilífero, deixar, já romper a cadeia de transmissão, e tal, como ele está usando a medicação, pode ter intercorrência, é o período de adequação, de adaptação desse paciente a esse tratamento. Porém, essa é uma decisão médica, tá certo? Se o médico resolver que vai dar 6 meses de afastamento para ele, ele vai ter 6 meses de afastamento. Então, é uma questão que é pertinente ao profissional médico. Ele que vai decidir isso, certo? Certo. Mais uma pergunta. Então, Da Catilane, né? Criança de 3 anos com PPD 15 milímetros, contato de BK positivo, faz o tratamento com DLTB, e criança menor de 2 anos com PPD reator faz o tratamento de ILTB? Com relação à latência, né, da tuberculose, a infecção latente, a decisão de tratar ou não, ela é uma decisão que ela é dada pelo médico, profissional médico. Então, se vai tratar ou se não, ela precisa passar por uma avaliação médica. Porque se colhe toda a história, se tem todo o exame, é feito raio-x, além do PPD. Porque eu fazer um PPD e ele falar para mim que o PPD ele é alto, vamos dizer que nem no caso de 15 ou de 20, mas uma criança de 3 anos, por exemplo, além dela ter o contato com o paciente da tuberculose e bacilífero, ela também tem a questão de ter vacina recente. Então, precisa ver se essa criança, ela tem o problema dela é uma infecção latente pela tuberculose, ou se ela tem uma resposta da vacina ainda que foi recente. Então, tem que passar por uma avaliação médica, não vai ter outro jeito. Ok, Gisele. Eu acho que foram só essas perguntas mesmo. Deixa eu só abrir aqui minha câmera. Só para a gente estar encerrando. A gente agradece, a Telesaúde agradece a sua web aula, Gisele, e estamos de portas abertas aqui para mais webs, né? Em relação à tuberculose e da hanseníase também, que a gente precisa, né? O estado todo, tá certo? E A falta de PPD. Fizeram uma pergunta bem agora. falta de PPD nos municípios, pois é, né? Sempre. Também uma coisa que a questão do PPD, o pessoal de Vila Bela, infelizmente também tem coisas, assim, ó, eu sinto muito, porque tem uma frase que eu tenho pavor dela, ela é aquela frase que diz assim, ó, não tenho o que fazer, não tem jeito. Nossa, essa frase me incomoda muito, entendeu? Porém, nessas alturas do campeonato, né, Ronilson, a falta do PPD, a gente não tem como
não tem o que fazer com relação a isso, infelizmente. Ela é uma questão de produção desse material, e aí não depende nem nadinha de nós, entendeu? E às vezes nem mesmo da Secretaria do Estado, porque assim como tem medicações, por exemplo, que são patenteadas e só tem um laboratório no Brasil que fabrica, como é o caso da talidomida, por exemplo, esse PPD, ele poderia até ser comprado pelo município, entendeu? Ser comprado pelo município, porque o município poderia pegar esses recursos, né, e comprar esse PPD na sua unidade, embora o Estado não tenha, mas a gente sabe como fala, a gente sabe que tem laboratório no Brasil que fabrica o PPD e poderia ser comprado. Agora, aonde comprar, isso aí, uma vez a gente comprou lá no núcleo, lá no ambulatório, lá do Júlio Miller. E a gente entrou no site, eu não vou lembrar agora para você, nome de fabricante, essas coisas, mas precisa estar atento se aquele lugar que eu encontrar na internet vai ser aquele que se adequa àquilo que precisa para o nosso serviço, tá certo? Porque às vezes ele pode ter alguma composição diferente. Agora, essa questão, entra na internet e olha direitinho lá a questão dessa compra, porque a gente já comprou lá no hospital uma vez, quando não tinha na rede estadual, tá certo? Tá ok. Pode me perguntar amanhã também, mas eu acho que eu não vou saber te responder não, viu? Porque... Então, ok, Gisele, a gente agradece mais uma vez. Obrigado a todos pela participação.